Agora, para a gente seguir, eu tenho hoje uma questão especial, uma reportagem especial, ou melhor dizendo, uma entrevista especial. A gente conversou com o Bart Marcois. O Bart Marcois, ele que trabalhou como uma das pessoas-chave do Departamento de Energia dos Estados Unidos para as relações exteriores. E as duas coisas estão intimamente relacionadas, pois, por exemplo, o preço do barril de petróleo pode mudar a forma como o Irã, Rússia e outros adversários americanos conduzem a sua política. O que eles podem ou não podem fazer. Como as sanções os afetam. Eu discuti política energética e a campanha dos candidatos com ele, que também trabalhou como estrategista em campanhas eleitorais anteriores. Então, vocês irão na sequência acompanhar a entrevista que eu fiz com o Bart Marcois. Normalmente a gente dubla de antemão as entrevistas antes de subi-las ao ar. Aqui porque a coisa aconteceu de última hora e eu fiquei ansioso, fiquei muito animado para compartilhar com vocês. Eu vou fazer a tradução simultânea enquanto a entrevista se desdobra. Foi pouco tempo atrás e não houve tempo de fazer a tradução na gravação, certo? Vamos lá então, vamos ouvir então de Bart Marcois, ele que trabalhou no Departamento de Energia com Trump e também é um estrategista republicano que trabalhou com mais de um presidente conservador nos Estados Unidos. A gente acompanha na sequência. Muito bem, vamos lá então ouvir Bart Marcois. Espera aí, o vídeo já volta. Mas, antes de continuar, eu preciso te dar um recado. No dia 5 de novembro, a próxima terça-feira, a gente começa a descobrir como o mundo irá se parecer nos próximos 4 anos. Eu falo, claro, da eleição do próximo presidente dos Estados Unidos. E aqui no Epoch Times Brasil, nós que temos feito a cobertura dessas eleições, com a tradução simultânea dos principais eventos, levando você para dentro dos principais momentos da disputa, estaremos ao vivo, sem torcida para qualquer lado, te mantendo informado com base nos valores do Epoch Times, verdade, tradição e esperança. Receberemos 2 ex-oficiais do governo dos Estados Unidos, análise, comentários e tudo para te levar para dentro da apuração dos votos. E para até lá, eu tenho um presente para você. Aqui embaixo, nesse link, você ganha um e-book gratuito que te explica tudo, tintim por tintim, sobre o colégio eleitoral. E além disso, você pode deixar um e-mail conosco para garantir que você receba todas as nossas notificações direto no seu inbox, livre de qualquer custo. Muito bem, te espero então na programação do Epoch Times Brasil e terça-feira, dia 5, eu e você temos hora marcada a partir das 5h30 da noite aqui no Epoch Times. Até lá! Olá, Sr. Marcois. Primeiro de tudo, muito obrigado por se juntar a nós. Eu gostaria de começar entendendo um pouco mais a respeito da plataforma de energia de ambos os candidatos. Claro, nós vimos isso como uma questão-chave com a vice-presidente Harris revertendo comentários anteriores a respeito de proibir perfuração de petróleo com fracking e comentários do presidente Trump falando sobre como ter a política de energia como uma questão-chave para reverter a inflação. Ele diz então, com o presidente Trump sabemos exatamente o que esperar porque ele já foi presidente antes e literalmente no primeiro dia no cargo ele começou a aumentar a produção de energia americana. Para ele, não é uma questão só de reduzir a inflação, mas é uma questão de um elemento importante do poder americano. Ele quer tornar a América forte, ele acredita na América primeiro, isso significa que a América tem que ser poderosa. Ele quer que a América não seja só autossuficiente com a energia como ela foi durante a sua presidência, mas ele também quer que ela seja dominante na energia como ela também foi durante a sua presidência. Eu não acredito que ele poderia ter realizado os acordos de Abraão se ele fosse dependente de potências estrangeiras para a nossa energia. Agora, nós vimos o governo Biden implorando a Venezuela, que é um país inimigo da América, sob o governo de Maduro. Ele estava implorando a Venezuela para produzir mais petróleo antes das eleições de 2022, para que ele pudesse parecer melhor. Isso é uma América fraca, isso não é uma América forte. O presidente Trump irá focar mais petróleo, mais gás natural, mais energia nuclear, e ele irá continuar com a energia eólica e solar. Toda fonte possível de energia é o que ele irá desenvolver. Agora, falando da Kamala Harris, nós não estamos certos do que ela irá fazer, como você educadamente apontou. Ela mudou posições anteriores durante a sua campanha, mas lembre-se, isso é uma campanha
para a qual ela está numa posição para a qual ela não foi eleita, ela foi escolhida. Ela, ou os poderes que estão lá, tiraram a pessoa que foi eleita para ser o candidato democrata e escolheram ela. Ao invés, ela não recebeu nenhum voto e assim que ela começou a fazer campanha para a presidência sob o próprio nome, ela de repente reverteu todas as posições a respeito de política energética que ela já teve. Ela disse que ela de repente acha fracking aceitável porque ela quer ganhar a Pensilvânia. Mas não houve convenção onde ela tenha sido indicada num sentido onde ela tenha adotado uma plataforma de políticas que era própria dela mesma. Tudo que ela disse foi, ok. Tudo que ela fez foi, ok, estamos nomeando ela, mas a gente fica com as políticas do Biden. E não existe consenso entre o Partido Democrata de que fracking, perfuração de petróleo dessa forma, é aceitável. O que ela fez foi se colocar na posição de dizer, sim, eu queria desenvolver fracking, mas infelizmente os democratas no Congresso e no Senado estavam me impedindo. Infelizmente os democratas nos governos estaduais estavam me impedindo. Isso é uma campanha de promessas vazias que serão seguidas por desculpas para não fazer bem. A sua política energética será o que foi a vida toda dela, que é contra combustíveis fósseis, contra carvão, contra gás natural, contra petróleo. E investimentos, como dizem, ridículos, gastos ridículos em energia eólica e solar que não tem a capacidade de produzir eletricidade para uma matriz energética estável. E, ao mesmo tempo, ela estará pressionando por veículos elétricos e casas com energia elétrica que irão colocar exigências impossíveis na nossa matriz energética que ela desestabilizou ao falhar em prover para essa matriz energética. Bem, você mencionou a Pensilvânia e eu gostaria de perguntar, para nós que estamos no exterior, o quão grande é essa questão quando falamos da questão política, da eleição? O quanto a energia e a perfuração de petróleo por fracking é uma questão importante para os eleitores, e em especial no estado da Pensilvânia, o quanto a política energética pode ser, o quão grande é isso? Sim, isso é uma pergunta boa. O quanto isso influencia o voto? Bem, isso depende de em que estado você está. Na Pensilvânia, isso é uma questão imensa, porque uma parte imensa da economia da Pensilvânia depende de perfurar por petróleo e gás natural. E a única forma de conseguir isso é perfurar. É fracking. Significa perfurar a pedra para que o petróleo que está lá dentro consiga meio que passar pela pedra até um ponto de coleta. Em um estado como Massachusetts, a questão do fracking não é nada popular, porque não existe benefício econômico. E tudo que eles sabem a respeito do assunto é que alguém falou que, puxa, isso pode ser perigoso para o meio ambiente. Mas não tem nada que seja inerentemente perigoso para o meio ambiente como o fracking, com a perfuração por fracking. Assim como qualquer outro processo industrial, se feito de forma inadequada, haverá consequências ambientais ruins. Mas na Pensilvânia, isso é uma questão de imenso peso. O quão familiarizados estão os seus espectadores com o conceito de um estado pêndulo e de um estado ser mais importante do que o outro? Ele me pergunta, então, isso é alguma coisa que você gostaria que eu explicasse? E eu respondo, nós temos discutido isso com eles, mas por favor, pode falar. Ele responde, ok, então quando nós elegemos o presidente, não é uma eleição de voto popular, onde quem tiver 51% ou 50,00% dos 0,1% dos votos se torna presidente. São 51 eleições separadas. Os 50 estados e o Distrito de Colômbia. E em cada um dos 50 estados, há um voto do colégio eleitoral. E nós sabemos, por causa das estatísticas e de experiências anteriores, nós sabemos, ou achamos saber, como 43 dos estados irão votar. Nós podemos prever porque
existe uma maioria de democratas ou republicanos, mas em 7 dos estados, que nós chamamos de estados pêndulo, eles estão tão equilibrados que poderiam ir para um lado ou para o outro. E são eles, esses 7 estados, que equilibram para que lado o voto vai ir. E quem chega no número mágico de 270 votos no colégio eleitoral? A Pensilvânia é um dos principais, porque tem 19 votos no colégio eleitoral. Mas existe uma questão aí. No meu estado, a Virgínia, nós estamos mudando os cálculos democratas e os cálculos de todo mundo. Porque em todos esses cálculos, onde eles dizem, olha só, os democratas têm que ganhar a Pensilvânia, o Michigan e o Wisconsin, e os republicanos têm que ganhar tal e tal estado. Bom, a Virgínia sempre esteve presa no lado democrata. Mas a disputa na Virgínia está a meio ponto percentual agora. Os democratas acabaram de... A campanha de Kamala Harris acabou de desistir da Carolina do Norte e mexeram todo o staff da Carolina do Norte para a Virgínia, porque estão entrando em pânico, acham que estão prestes a perder a Virgínia, e eu acho que eles estão certos. Eu acho que Trump vai levar a Virgínia. E aqueles 13 votos no colégio eleitoral que saem do lado democrata e podem ir para o lado republicano, no total são 26 votos de diferença. Se Trump ganhar a Virgínia, então a Pensilvânia não importa mais, porque já temos o suficiente. Eu respondo, uau. Então, recentemente, eu gostaria de falar de política estrangeira com você. Eu vou pegar meus óculos e vou citar aqui. Você escreveu no jornal Kiev Post em fevereiro, aspas, redução na produção de energia americana subiu o preço do petróleo e do gás internacionalmente, ao mesmo tempo em que abria mercados internacionais para serem supridos pela Rússia. Então, quando nós falamos disso, o quão chave são essas plataformas políticas para questões não só ligadas à Ucrânia e à Rússia, como eu digo aqui, mas também o Oriente Médio, como você mencionou, os Acordos de Abrão. Ele responde, fantástico, eu estou feliz que você falou disso. Bem, as consequências não previstas, as consequências não intencionais de mudar a matriz energética americana são que tirar a energia americana do mercado faz o preço subir. Quando Trump estava no cargo, o preço nunca foi mais alto, que eu saiba, o preço nunca foi mais alto que $43 o barril, mais ou menos. Podem ter havido picos, mas mais ou menos a média entre muito pouco e $43 ficou por aí. Agora, estamos falando de mais de $80 o barril de petróleo desde que Biden assumiu o cargo. E sem nós pegarmos essa fatia de mercado, a Rússia e o Irã, ambos que estavam com sanções sobre o governo Trump, eles agora estão pegando fatias de mercado. Então, nós aumentamos a renda deles. A política energética do governo Biden aumentou a receita nacional da Rússia e do Irã por centenas de bilhões, talvez até trilhões de dólares ao longo desse período todo, mas pelo menos centenas de bilhões de dólares todos os anos. E esse é o dinheiro que eles estão utilizando para conduzir guerras. Todas as guerras no Oriente Médio são financiadas pelo Irã. O Irã chama isso de o círculo de fogo em volta de Israel. Todos são procuradores do Irã. Hamas, Hezbollah, os Houthis, milícias no Iraque, milícias na Síria. Todos eles estão cercando Israel. E todos são financiados com bilhões de dólares do Irã. Isso é dinheiro que eles ganham a partir de vendas de petróleo, que eles não conseguiriam fazer sob um governo Trump. É a mesma coisa com a guerra na Ucrânia. Um dos motivos, o presidente Trump dizia, quando eu era presidente, não havia guerras no exterior. E não havia invasões, a Rússia não invadiu a Crimeia. Isso foi na época do Obama. Não invadiu a Ucrânia, o resto da Ucrânia. Isso foi no governo Biden. Parte disso era a diplomacia pessoal de Trump, mas parte disso também era o fato de que a Rússia não tinha o dinheiro. A Rússia estava tendo problemas financeiros sob o governo Trump, porque a matriz energética, a política energética de Trump, isso é o que significa ser dominante na energia. As guerras custam dinheiro. E o dinheiro mais rápido de conseguir esse dinheiro é vender energia mundo afora. Senhor Marquardt, a gente agora está chegando ao fim do tempo. Eu posso ter mais uma pergunta? Então, ainda falando sobre política estrangeira, nós vimos
relatos, incluindo da CNN e de outros, de que o Irã está vendendo petróleo para a China. E nós recentemente vimos, durante o governo Biden, o Irã entrar tanto na Organização de Cooperação de Xangai, assinar acordos de cooperação de 20 anos com a China, e nós também os vimos entrar no grupo dos BRICS. Então, o que eu gostaria de perguntar é o quão grande é para o Irã ou para a Rússia cooperarem com a China na energia, e nós veríamos isso ser impedido em um futuro governo Trump? Ele responde, sim, não seria prevenido só pela questão da matriz energética, mas também pela política econômica de forma geral. O objetivo último da Organização de Cooperação de Xangai e da Organização dos BRICS é destruir o dólar americano, é remover o dólar americano, é substituir o dólar americano como a moeda de referência do mundo. E nós estamos à beira do colapso econômico, ou nós estaríamos se o dólar não fosse a moeda de referência. Os nossos gastos estão tão fora de controle, 35, 36 trilhões de dólares de déficit. Nossos maiores gastos, no orçamento nacional, a coisa que mais pesa é os juros sobre a dívida, e então programas sociais, e então a defesa. E não temos dinheiro para tudo, mas nós só conseguimos tornar a nossa moeda valorosa porque o dólar é a moeda de referência. Se os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai tiverem sucesso em substituir o dólar com qualquer outra moeda ou com várias delas, então, de repente, o valor do dólar irá cair, irá afundar de forma que não vemos desde o que aconteceu na Argentina na década de 70. Os Estados Unidos se tornarão fracos assim. E nós estamos à beira do precipício disso. O presidente Trump disse que, se ele for reeleito, quando ele entrar, ele irá punir qualquer país que faça qualquer movimento para abandonar o dólar como a moeda de referência. E ele disse que irá cortar o déficit, o gasto, o tamanho do governo como um todo. Ele vai cortar isso. Ele espera que vai conseguir cortar 1/3, com base em comentários que ouvimos em público dele e de Elon Musk. Ele está colocando o Elon Musk a cargo da eficiência governamental. E o Elon disse que nosso orçamento atual está em cerca de 6 trilhões de dólares. E nós deveríamos cortar para cerca de 4 trilhões. Eu preferiria cair para 2 trilhões de dólares eu mesmo, se for perguntar para mim. Mas o Elon ainda não me convidou para ajudar. Ele ri. Eu respondo, bom, muito obrigado por todas as explicações, Sr. Marquardt. Muito bem, nós ouvimos então Bart Marquardt numa entrevista que eu conduzi recentemente com ele. Eu espero que a tradução simultânea tenha ficado a contento. A entrevista foi muito recente e não houve tempo de traduzir até a gente entrar ao ar. Então a gente ouviu Bart Marquardt, ele que foi assistente do vice-ministro de Energia dos Estados Unidos, vice-secretário, como eles chamam, de Energia dos Estados Unidos, e ele era o encarregado de lidar com matriz energética e as relações entre energia e as relações exteriores. Claro, aqui no Epoch Times Brasil a gente está se esforçando ao máximo para ter uma cobertura equilibrada, onde a gente busca não fazer torcida para qualquer um dos lados. E ele trouxe uma perspectiva republicana. A gente também está entrando em contato com especialistas democratas para ter um retorno da outra perspectiva, de um outro lado a respeito do assunto. Essa foi a perspectiva de um estrategista republicano. E ao longo da nossa cobertura, a partir das 5h30, no dia 5, dia da noite da eleição, dia da noite da eleição fica esquisito, mas no dia onde haverá eleição estaremos ao vivo a partir das 5h30 e devemos então também trazer uma resposta do lado democrata para ter uma perspectiva diferente a respeito do assunto.